Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por mais esta manhã, que Ele venha a nos abençoar. Eu quero ler com os irmãos o texto de Mateus, capítulo 7. Eu vou ler do verso 7 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar, irmãos, lembrando desse ensino do Senhor Jesus Cristo, que nos incita a orar, pedir, batei, buscar, e sabendo que o nosso Pai Celestial, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Precisamos pedir a Deus pelos nossos filhos, pela nossa igreja, pela situação que estamos passando. Precisamos pedir a Deus perdão dos nossos pecados. Precisamos pedir a Deus vida. Precisamos pedir a Deus amor. Precisamos pedir a Deus a paz e a sabedoria do Deus Todo-Poderoso e Misericordioso sobre nossas vidas. Vamos orar. E após a oração, nós vamos louvar ao Senhor com um hino. Oremos. Santo Deus, Pai Celestial, entramos na Tua presença, Senhor Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso mediador. Somos gratos porque o Senhor nos justificou mediante a fé em Cristo Jesus. Pai, nós queremos pedir por esta hora de adoração, de culto, de ensino da Tua palavra, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos direcionar. Queremos pedir pelo nosso país, pela nossa nação, pela nossa cidade, pela nossa igreja, Senhor Deus. Queremos te pedir por esta situação, Pai, que o Senhor venha dar, Senhor Deus, a direção, que o Senhor venha, Senhor Deus, a trazer a vacina, que o Senhor venha, Senhor Deus, a glorificar o Teu nome, que o Senhor se revele, Senhor Deus, que haja arrependimento de pecados, que haja confissão de pecados, que haja rendição a Ti, o único Deus, rendição a Jesus, o único mediador, o único Salvador. Te louvamos, porque o Senhor é Deus e tem domínio sobre todas as coisas. Esteja dominando a Tua igreja, Senhor Deus, direcionando a Tua igreja, o conselho da Igreja Betel, as nossas vidas, as nossas famílias, Senhor Deus. Nos ajuda. Fala, Senhor Deus, com a Tua palavra. Aceita a nossa oração e o nosso louvor a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvor a Cristo.
Queria dar alguns avisos à igreja, rapidamente, ali no boletim nosso, que está sendo postado ali no WhatsApp, através do hashtag IPBetelComunica, está ali as informações sobre as salas virtuais e também sobre a sala de reunião agora, né? Através do Zoom, às quartas-feiras, das 19 horas às 19h30, nós temos a nossa sala de reunião ali, que estamos orando juntos ali, das 19 às 19h30, e tudo isso, essas informações, tem sido colocado ali no hashtag IPBetelComunica. Então, se você ainda não está recebendo essas informações, busque se estar conectado a esse canal ali do WhatsApp, IPBetel Comunica, hashtag IPBetel Comunica. Também colocamos ali o devocional da semana para a gente ler a cada dia um capítulo da carta de Paulo aos Efésios, ali no nosso devocional semanal. Que Deus nos abençoe neste dia, nesta hora, e nós teremos hoje, nesta manhã, a mensagem através do presbítero seminarista Dionísio de Balmã. Que Deus esteja falando aos nossos corações e que nós estejamos prontos a ouvir e a praticar a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida do presbítero Dionísio, trazendo a sua mensagem. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, estamos aqui na Tua presença, Pai, através desse meio de comunicação, e será agora, Senhor Deus, o momento da leitura da Tua palavra e do ensino da Tua palavra. Usa o Teu servo para falar aos nossos corações. E, Senhor, chegue aos nossos corações, Pai, com o Teu poder, Senhor Deus, com o Teu poder. Faça a Tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos. Amém. Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós, amados irmãos, amigos, você que me ouve. Eu sou o presbítero Dionísio Júnior da Igreja Presbiteriana Betel e Deus concedeu hoje pela manhã o privilégio de poder compartilhar da palavra do Senhor com vocês. Eu gostaria então de convidá-los a abrirem suas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo de número 12. Eu irei ler a partir do versículo de número 44. João 12, a partir do versículo de número 44 do Evangelho de João. Assim diz a palavra do Senhor. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem a quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. E obrigado também, ó Deus, pela palavra do Senhor, ó Pai, que está sendo transmitida através, ó Deus, das Escrituras. Obrigado, ó Deus, porque elas são vida para nós, ó Pai. Derrama, ó Deus, da Tua graça sobre nós, dá-nos, ó Deus, a interpretação correta da Tua palavra, e que em nome de Jesus, ó Pai, Teu Santo Espírito venha trabalhar em nossos corações, tirar, ó Deus, a incredulidade que porventura estiver em nossos corações, ó Deus, e que possamos, ó Deus, viver uma vida santa, ó Deus, e plena diante do Senhor. É que eu oro a Ti, em o nome de Cristo Jesus. Amém.
Amados irmãos, em Números, capítulo de número 20, nós temos uma história inusitada de Israel. O povo de Israel ele estava peregrinando pelo deserto, e então eles chegam a um local onde não havia água, lá é chamado de Meribá. E o povo então ele se levanta contra Moisés e contra Arão. Miriam tinha acabado de falecer. E eles se levantam contra Moisés e Arão, justamente porque o povo estava angustiado, porque não havia água naquele local. O povo de Israel havia visto grandes milagres de Deus. Eles tinham presenciado o Mar Vermelho abrir, eles estavam vendo todos os dias, à noite, a questão da coluna de fogo conduzindo-os pelo deserto. Eles viam a coluna, a nuvem, encobrindo o sol durante o dia para que eles não fossem severamente castigados pelo sol. Eles viam constantemente a glória de Deus, seja através de Moisés e tantas coisas que Deus fez. E ainda assim eles pareciam incrédulos com relação às coisas. Deus ele fazia milagres através de Moisés e ainda assim o povo era obstinado, era teimoso para com Deus. Irmãos, de certa forma, esse episódio das águas de Meribá, transcritas lá em Números, capítulo de número 20, é algo também que vemos nesse texto que nós lemos aqui do versículo de número 44 ao 50 do capítulo 12 de João. Havia muitos milagres que Jesus havia feito e ainda assim o povo estava incrédulo com relação a Cristo. João aqui, ele quando escreve o livro dele, ele tem como objetivo mostrar que Jesus era Deus. Esse é o grande objetivo de João ao transcrever. Ele escreveu provavelmente lá pelos anos 90 depois de Cristo. E o livro dele, ele escreveu em dois grandes blocos, principalmente. Um falando sobre a questão do ministério público de Jesus, né, que Jesus junto às multidões, Jesus falando ao povo, e o segundo que vai do capítulo de número 1 até o capítulo de número 12, que é onde nós lemos, e o segundo bloco seria a questão do seu ministério privado, que seria junto aos seus discípulos, que vai do capítulo de número 13 até João, capítulo de número 20, final do 20. E no 21 nós temos o encerramento da carta como um epílogo. Aqui esse texto que nós lemos, ele de certa forma é um resumo daquilo que foi o ministério público de Jesus. Jesus ele está trazendo aqui novamente alguns conceitos ao povo que estava ali ouvindo, os judeus que estavam ouvindo, e de algo que ele já estava discursando durante todos os seus 3 anos de ministério. Aqui ele traz vários ensinamentos a respeito mostrando aqui a sua humildade, dizendo que ele não estava falando dele mesmo, por exemplo, que ele não tinha sido enviado por ele mesmo, ele não estava ali como que se fosse por vontade própria, vamos dizer assim, mas ele era um comissionado, ele era um enviado de Deus. Nós vemos isso no 44. Nós vemos também ele falando que aquele que o vê, também vê o Pai. Ele fala aqui também sobre a questão da luz do mundo, ele já havia dito isso anteriormente. Ele fala a respeito da salvação, ele, como diz no versículo de número 47, que ele não veio para julgar o mundo, mas sim para salvar o mundo. Isso daí é algo que ele falou muito a respeito no seu ministério. Então nós vemos aqui uma recapitulação desse discurso de Jesus. Sendo assim, irmãos, eu gostaria de propor o seguinte tema: um clamor a incrédulos. Jesus estava clamando aqui ao povo judeu, que ele era um povo incrédulo daquilo que Jesus ele tinha feito e falado. Amados, salta aos olhos quando nós olhamos aqui, por exemplo,
a partir do capítulo de número 11, que inicia aqui na verdade, inicia a parte final, né? Seria como que um texto de transição que vai do 12 até o texto que nós lemos. Ele é como que fosse uma transição entre esses dois grandes blocos, né? Do ministério público de Jesus e do ministério privado. Então essa transição começa no versículo, a partir do capítulo de número 11. E o capítulo de número 11, ele abre, por exemplo, com a ressurreição de Lázaro, um dos grandes milagres de Jesus. Lázaro, depois de 4 dias morto, ele é ressuscitado por Jesus. Irmãos, salta aos olhos ver que aquele povo viu o milagre de Jesus. Ele viu o milagre de Jesus. Sabiam desse milagre e ainda assim eles estavam incrédulos quanto à pessoa de Jesus. Eles não criam em Jesus como o Messias, como aquele que foi enviado por Deus. E o que pesa mais ainda é que a partir do capítulo de número 12, nós vemos, por exemplo, no versículo de número 28, falando assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O 29. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que falou. Eles ouviram Deus Pai falando a respeito da glorificação de Cristo. Eles viram um milagre acontecendo da ressurreição de Lázaro, viram outro grande sinal que foi o próprio Deus falando a respeito da glorificação do Filho, e os seus corações estavam duros ainda. Irmãos, isso fala muito aos nossos corações. Vemos então aqui, diante dessa situação, que Jesus ele está clamando a incrédulos. Nós vemos aqui nesse texto pelo menos 2 divisões. É um clamor para que crescem nele, para que eles crescem em Cristo Jesus, que vai do 44 até o 46. E vemos também que é um clamor para ouvirem os seus mandamentos, que vai do versículo de número 47 até o versículo de número 48. Vejamos então essa primeira parte, em que Jesus está clamando a esses incrédulos judeus para ouvirem, para crerem nele. Então aqui inicia falando que o 44, que Jesus clamou dizendo. A ideia aqui que diz do verbo no grego para clamou é no sentido de gritar, de expressar com veemência. Jesus estava chamando a atenção do povo ali. Jesus ele estava falando com veemência a respeito àqueles incrédulos que estavam ali diante dele. E o interessante é que esse clamor aqui não parece ser um discurso continuado. Quando nós olhamos aqui para o versículo de número 36, nós vemos, por exemplo, que Jesus ele se retirou da presença das pessoas. Diz aqui o versículo de número 36, voltando: Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Então Jesus ele falou ali aos judeus e aqueles gregos também, né, como inicia ali o versículo de número 26, né, alguns gregos queriam ouvir Jesus, então ali Jesus fala novamente a eles, aos gregos, sobre as verdades da sua vinda, né, sobre a questão do reino. Então Deus fala a respeito da sua glorificação e aqui mostra Jesus se retirando. Então o seu discurso ali encerra. E aí João então ele dá uma explicação sobre essa incredulidade dos judeus, justamente porque Isaías havia predito isso. Deus havia falado a Isaías para falar ao povo. Então, assim, havia já uma profecia a respeito dessa incredulidade, que nós vemos aí do 37 até o 43, que ele fala sobre essa questão da incredulidade. Então, Jesus aqui, ele está iniciando o seu discurso.
Então aqui ele não está falando sobre algo novo, ele está falando sobre algo que ele já havia dito. Então ele fala com veemência novamente, fala com veemência a todos aqueles que estão presentes. Ele diz que aquele que crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Jesus ele está dizendo, olha, eu estou fazendo não por mim mesmo, mas estou fazendo por aquele que me enviou. E ele diz, e quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus, então, ele está mostrando que ele foi, na verdade, um enviado do Pai. Ele também, como diz aqui no versículo de número 45, ele é um reflexo da imagem do Pai. Ele está dizendo, quem vê a mim, vê o Pai. Ele também, aqui no versículo de número 46, ele diz, eu vim como luz para o mundo. Então, ele também está dizendo o quê? Que ele era, para que crescem nele, porque ele é a luz que ilumina os olhos diante das trevas. As pessoas precisam da iluminação dele para estarem fora das trevas, para serem retirados das trevas. Não existe nenhum olho que consiga enxergar a luz se não for através do próprio Espírito Santo. Se o próprio Espírito Santo não tocar o seu coração, não mover o coração do homem, o homem não consegue enxergar a luz. A luz é Cristo. Jesus diz que ele é a luz para o mundo. E quem crê nele não vai permanecer em trevas. Você tem crido em Cristo como Salvador da sua vida, como aquele que foi enviado pelo Senhor para vir e fazer o que fez e vir e morrer, fazer tantas obras, trazer esclarecimentos com relação à lei do Senhor, como nós vemos, por exemplo, em Mateus, capítulo de número 5, Sermão do Monte, várias explicações a respeito dos mandamentos do Senhor. Jesus foi aquele que veio para trazer vida. Ele foi enviado pelo Pai. Ele refletia a imagem do Pai. E ele era a luz. Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que pode iluminar o coração. Você crê em Cristo como Salvador da sua vida? Você crê que ele foi o enviado do Pai? Você crê que realmente ele é o reflexo desse Pai? O meu desejo é que você seja esclarecido com relação a essa verdade bíblica, que você realmente tenha os seus olhos iluminados pelo Espírito Santo para enxergar essa verdade. Não manter o seu coração duro diante do Senhor. É fato que muitos pensam, olha, se acontecesse algo de extraordinário, é certo que eu creria no Senhor. É certo que se Jesus, de repente, ele curasse tal pessoa, se eu pedisse a Jesus e ele curasse tal pessoa, eu iria crer nele. Muitas pessoas pensam que isso é o motivo, é como se fosse o start para que ela cresça ou não. Jesus fez muitos milagres perante os judeus e poucos creram nele. Não são milagres que fazem com que pessoas creem. Não são milagres. O que fazem com que as pessoas creem é o tocar do Espírito Santo em suas vidas, fazendo com que os seus olhos abram para a verdade de Cristo. Muitos parentes, muitos amigos, talvez você que me ouve, esteja pensando em milagres de Deus. Esteja pensando que se precisa acontecer algo de extraordinário para que você creia nele. Na verdade, não é. Não é milagres que fazem com que nós cremos. Deus pode até usar milagres para que cremos, mas não é o milagre em si que faz com que venhamos a crer em algo. Crer em Cristo, por exemplo. É somente através do mover do Espírito Santo. Somente Ele. Os judeus tinham tudo para crer em Cristo. Eles tinham tudo. Todos os sinais tinham sido feitos. Um grande milagre de uma ressurreição. Um grande sinal de uma voz vindo do alto. Eles ouviram essa voz, tinham tudo para crer em Cristo, mas faltava apenas uma coisa: o mover do Espírito Santo.
É fato que quando nós pregamos a palavra de Deus, muitas vezes nós ficamos ansiosos até. Os nossos corações, eles até palpitam para que pessoas venham se converter através da nossa mensagem, para que aquilo que nós falamos em o nome do Senhor, movidos pelo Espírito Santo, falando genuinamente aquilo que a palavra do Senhor tem falado, nós esperamos que pessoas se convertam ao Senhor. Mas, irmãos, o fato é que talvez não existiu nenhum outro pregador melhor que Jesus. Não existiu ninguém que tinha melhor retórica do que Jesus. E ainda assim, os judeus estavam duros nos seus corações. O Espírito Santo não havia tocado os seus corações. A profecia de Isaías estava se cumprindo ali naqueles corações. A profecia de Isaías ainda cumpre hoje. Ainda cumpre hoje. Porque assim como Jesus, ele foi enviado pelo Pai, os seus discípulos, cada um de nós que temos Jesus como Salvador da sua vida, nós somos enviados pelo próprio Cristo, pelo próprio Pai, pelo próprio Espírito Santo, para levar a mensagem do Senhor. E quando nós levamos a mensagem do Senhor, nós somos enviados dele. E aqui, de certa forma, quando nós somos enviados por ele, nós temos a autoridade dele. E se as pessoas, de certa forma, negam aquilo que nós estamos falando, negam com incredulidade até a nós mesmos, fechando as suas portas em nossas caras, muitas vezes rindo daquilo que nós falamos, na verdade eles estão descrentes para com o próprio Deus. Eles estão negando ao próprio Deus, não aqui a nós mesmos. Nós somos embaixadores do Senhor, aqueles que creem. E se você não crê em Cristo, saiba que Deus tem enviado embaixadores para falar com você. E se você tem desprezado, você não tem desprezado somente ao embaixador. Você tem desprezado aquele que enviou. Você tem desprezado o próprio Pai. Você tem desprezado o próprio Filho. Você tem desprezado o próprio Espírito Santo. Cuidado com aquilo que você ouve, se realmente é genuinamente de Deus, e cuidado com a forma que você trata aquele que tem sido enviado a você. O próprio Espírito Santo pode estar enviando essa pessoa como um dispenseiro dele, e você está simplesmente fechando os olhos, fechando os seus ouvidos, não simplesmente a ele, ao enviado, mas ao próprio Deus. Vemos além também de que um clamor para que crescem nele, em Cristo Jesus, vemos também que Jesus ele clama aos incrédulos para ouvirem os seus mandamentos, aqui do versículo de número 47 até os 50, né? Jesus então ele muda o seu tom aqui. Ele estava falando a respeito de crerem nele como enviado, como aquele que é a imagem do Pai, para crer nele como a luz do mundo. E aqui ele então diz no versículo de número 47, ele muda o discurso para falar a respeito dele como o Salvador. Ele fala, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Jesus ele diz, eu não julgo aquele que não guardar as minhas palavras. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Jesus mostra então aqui o objetivo dele de vir ao mundo. O objetivo dele não era julgar, o objetivo dele era salvar. Jesus não veio aqui para julgar as pessoas. Ele veio, na verdade, para salvá-las. E aqui então mostra que somente há nele a salvação. Não existe salvação em nenhum outro a não ser em Cristo Jesus, em sua obra. Crer na sua pessoa, crer na sua obra, somente ele pode salvar. Somente ele pode ser o Salvador. Crendo assim, ouvindo os seus mandamentos, sendo assim, nós podemos ser salvos. O convite era justamente para que, crescêssemos nele. Crendo nele, nós seríamos e seremos salvos. O interessante aqui é justamente dizer que esse salvá-lo, aqui ele traz justamente uma ideia de algo que tinha sido preparado já, com anterioridade, como
o conceito do verbo no grego aqui, de algo que tinha sido feito, né, e já tinha sido sacramentado, não algo que era para ser feito no futuro, mas é algo que já tinha sido programado no passado. Jesus, ele estava já programado para ser o Salvador. Isso nós vemos desde Gênesis, né? Ele como uma grande promessa, a promessa daquele rebento de Davi, a promessa, por exemplo, com relação à descendência ali de Adão, que iria pisar a cabeça da serpente, né? Então, Jesus, desde o início ali, desde Gênesis, ele é a grande promessa, e é a promessa de salvação. Ele então já estava programado para salvar, não apenas quando ele veio, aqui no ano zero da nossa era, vamos dizer assim, mas desde quando o mundo foi mundo, desde quando o mundo foi criado, ele já estava programado para ser o Salvador. E ainda nós vemos aqui que, sendo assim salvos, né, ouvindo os seus mandamentos e sendo salvos, vemos ainda no 48 e 49 que também não entram em juízo. Olha o que diz o 48: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Jesus, ele não fala por si mesmo, ele fala aquilo que o Pai mandou ele falar. E ele diz que a sua palavra, ele não julgará ninguém. Ele fala, eu não vim para o mundo para julgar, no 47, mas ele diz, as minhas palavras, porque as minhas palavras não estão sendo faladas por, não foram trazidas por mim mesmo, vamos dizer assim, não foram inventadas por mim mesmo, mas o Pai me falou o que eu iria falar, o Pai me passou o que eu iria falar. Eu, como embaixador do Pai, estou anunciando aquilo que ele me passou. Então Jesus diz, essas palavras vão julgar. A palavra do Senhor ia julgar os incrédulos, como diz aqui no versículo de número 48, essa o julgará no último dia. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, diz o versículo de número 48. E também nós vemos aqui no versículo de número 50 a respeito sobre a vida eterna, né? Aqueles que crescem em suas palavras, né? Ouvissem os seus mandamentos, eles teriam vida eterna. E sei que o seu mandamento é vida eterna, como diz o versículo de número 50. Irmãos, é fato que nós somente teremos condições de ser salvos através da fé em Cristo Jesus. E aqui ele diz que se nos apropriarmos desta sua palavra, Espírito Santo tocando os nossos corações, nos apropriarmos dos seus mandamentos, e se apropriarmos é cumprindo os seus mandamentos, tendo fé em Cristo como o seu Salvador. Nós não somos salvos por cumprimento de mandamento, mas somos salvos pela fé em Cristo Jesus. O cumprimento dos seus mandamentos são frutos daquilo que ele fez em nossos corações. É fruto da nossa fé. Como se as boas obras, elas fossem fruto da fé que existe em nossos corações. Então aqui diz a palavra que nós teremos vida eterna. Isso é garantia que é dada a mim e é dada a você. Se tivermos Cristo como Salvador de nossas vidas, nós temos essa garantia da vida eterna. Você que ainda não teve uma decisão a respeito de Cristo, não sentiu ainda o toque do Espírito Santo no seu coração, saiba que somente através dele, através da fé em Cristo Jesus, é que você poderá ter a salvação e a vida eterna. Você que crê em Cristo como Salvador da sua vida, pode se apropriar dessa verdade, se aproprie dessa verdade, da certeza da salvação, de que o dia que você fechar os seus olhos, você abrirá os seus olhos no céu com o Senhor Jesus. Ele diz, eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Ele é a vida eterna. Amados, nós vemos hoje que Jesus, ele clamou, ele expressou com veemência ali aos judeus, né,
clamando sobre a questão do arrependimento deles, mostrando que ele era o Cristo e que eles deveriam crer nele. Hoje nós vimos sobre isso. Jesus, ele mostrando que ele tinha sido enviado pelo Pai, ele era o reflexo do Pai, ele era a luz do mundo, ele veio para salvar o mundo, que as suas palavras é o que iriam julgar no último dia. Não era ele que ia julgar, eram as suas próprias palavras, e que aqueles que crescem nele teriam a vida eterna como garantia. Será que temos crido nesse Cristo como Salvador das nossas vidas? Se você crê, você pode apropriar dessa certeza de que o dia que você fechar os seus olhos, você estará com Ele. Agora, se você encontra-se duro no seu coração, esperando que alguma coisa de extraordinário aconteça para que você creia, saiba que não é apenas coisas extraordinárias que fazem com que creiamos. Deus pode usar coisas extraordinárias para que creiamos nele. Mas os judeus nem com coisas extraordinárias eles creram. Que você seja tocado pelo Espírito Santo, se você ainda não foi. O meu desejo é que o Espírito Santo ele venha falar ao seu coração, venha mudar o seu coração, e isso para a glória dele, e para que você tenha a alegria, a verdadeira alegria de saber que o dia que você morrer, e isso é uma das grandes certezas de qualquer ser humano. O ser humano sabe que ele terá, que ele vai nascer, viver, e um dia ele vai morrer. No nosso caso, que cremos em Cristo Jesus, ainda esperamos até a sua volta. De repente ele vem antes da nossa morte ainda. Mas para aqueles que não creem, a morte será uma certeza. Se você morrer, você estará com Cristo Jesus. Creia nele, creia na sua pessoa, creia na sua obra, creia que ele é o enviado do Pai, creia que ele é o próprio Deus, o Deus que se encarnou em nosso meio, que veio para nos dar vida e vida abundante. Que Deus fortaleça a sua vida, que Deus toque através do teu Santo Espírito o seu coração, fortaleça a sua vida, que você possa se apropriar dessa certeza da salvação em sua vida e que você possa viver feliz e plenamente diante do Senhor, cumprindo assim o chamado dele para a sua vida, testemunhando a respeito dele para os incrédulos, crendo que somente também através do Espírito Santo esses incrédulos poderão se achegar a Cristo. Não desanime de pregar a palavra de Deus se pessoas não têm chegado a Cristo através de você. Deus ele não nos chama para convencer pessoas, Deus nos chama para pregar o Evangelho. Pessoas podem ser convencidas através da nossa mensagem, movidas pelo Espírito Santo, mas muitos podem nem querer dar bola para aquilo que nós falamos. Mas saiba que eles não estão simplesmente fechando os olhos a você, está fechando os olhos ao próprio Deus. Pregue a palavra de forma genuína. Aqueles que estão ao seu redor, não tenha medo mesmo até mesmo das pessoas de certa forma te confrontar, mas pregue a palavra com todo o teu coração, sabendo que somente através do Espírito Santo, usando as palavras até mesmo que saia da sua boca, sendo elas genuínas da palavra, poderão tocar corações. Que Deus o use como grande instrumento, em o nome de Cristo Jesus.